Olá, muito bom dia para você, um ótimo domingo. O Política Cruzada está começando e daqui a pouco a gente vai falar sobre o mapa da pobreza. O FGV Social, um órgão da Fundação Getúlio Vargas, divulgou o novo ranking da pobreza no Brasil e tem aumentado, viu gente? Não só no país, como também no estado de Minas Gerais e aqui na nossa região do Triângulo Mineiro. A gente vai apresentar todos esses dados daqui a pouquinho, quando a gente conversa com o professor Marcelo Neri, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. Mas agora vamos falar um pouquinho de Uberlândia, porque nesta semana saiu o ranking que apontou a cidade como a primeira de Minas Gerais e a 10ª do país no ranking das melhores cidades do Brasil em 2022. Esse ranking de melhores cidades do Brasil é um mapeamento do nível de desenvolvimento socioeconômico de todas as cidades brasileiras. Vamos acompanhar a reportagem. Apesar de não ser uma capital, Uberlândia é considerada cidade grande para quem vem de fora de municípios menores por uma série de fatores. Aqui é bom de serviço. É mesmo? É mesmo. Veio a trabalho? A trabalho. Uma cidade grande, né? E tem de tudo, Uberlândia. Tem clube, tem banco, tem de tudo. Tem shopping, que muita cidade grande que não tem shopping. A questão financeira é melhor, né? Do que o Nordeste, né? Minas, né? Então eu creio que deve ser por isso. Cidade que te traz muita oportunidade. Aqui tem muito emprego, tem muita mais cultura. O Alexandro é também um exemplo de quem veio ainda na infância para cá. Casado com uma uberlandense de quem é sócio, inclusive nos negócios, ele conta que considera mesmo a cidade um bom lugar para trabalhar. Na verdade, a gente empreende aqui na cidade desde os meus 27 anos de idade. Eu já trabalhei com cosmético por 12 anos. Depois eu trabalhei na área de alimentos, eu tive um supermercado durante 4 anos. E o tanto que eu gosto da cidade, né? Depois abri um correspondente bancário, né? Para continuar trabalhando na cidade, porque aqui tem muitas oportunidades. E o sonho da casa própria é o que movimenta os negócios do casal. São correspondentes de uma instituição financeira federal e trabalham com vendas e financiamento de imóveis. A esposa Andréia diz que quase metade dos clientes que vêm ao escritório deles é de fora da cidade. Os nossos clientes hoje, eu acho que pode dizer que acho de 40% a 50% que a gente faz financiamento são clientes de fora. São clientes que são transferidos de empresa, que estão vindo trabalhar em Uberlândia. São clientes que estão comprando imóvel para os seus filhos, que estão fazendo aqui faculdade, para estar morando. Então, assim, a gente abrange bastante gente de fora, assim. O governo federal, a partir de 2017, ele não investiu mais em habitação junto com as prefeituras. Mas a prefeitura fez o quê? Ela fez o cadastramento das pessoas que poderiam ser indicadas para as habitações construídas aqui. E, a partir desse 2017, o financiamento foi feito para os empreendedores, as pessoas que mexem na construção de moradias. E nisso foram mais de 4 bilhões de reais investidos aqui em novas moradias. Então, você acompanha a cada momento aquilo que está equacionado para aquele momento. Uberlândia está em primeiro lugar, considerando todo o estado de Minas Gerais no ranking de melhores cidades do Brasil 2022. E em 10º lugar, entre municípios de grande porte em todo o país. No ranking geral, Uberlândia ficou em 12º lugar. Para a elaboração do ranking, foram considerados 281 indicadores divididos em 4 categorias: fiscais, econômicas, sociais e digitais. O ranking é resultado de uma pesquisa da revista Isto É, em parceria com a editora 3 e a agência classificadora de risco de crédito Austin Rating. Somando mais de 185 pontos, o desempenho uberlandense colocou o município à frente até mesmo da capital mineira Belo Horizonte. A base de dados é formada pelo Banco de Informações de órgãos federais e instituições públicas, entre as quais estão o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e o DataSUS. A prefeitura sempre procura fazer a parte dela, ser facilitadora do processo. Por exemplo, a informatização de todo o serviço prestado na prefeitura é um avanço. Por exemplo, a mobilidade urbana que nós estamos investindo na cidade é outro avanço.
nas áreas da educação, da saúde, nas áreas sociais, do novo Polo Tecnológico Sul. Então, são uma série de ações que você vai movimentando no sentido de dar suporte à nossa economia, à nossa geração de emprego e renda e à qualidade de vida das pessoas que aqui moram. Pois é, e aqui no estúdio do Política Cruzada agora eu estou recebendo a secretária municipal de Agronegócio, Economia e Inovação da Prefeitura de Uberlândia, Thalita Jorge. Secretária, muito bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, Danilo, muito obrigada pelo convite e bom dia a todos que nos assistem. Bom, secretária, a gente viu aí na reportagem Uberlândia se colocando bem entre as melhores cidades do país para se viver. Isso passa pela economia da cidade, uma economia forte. A gente viu aí o empresário que está aqui desde os 27 anos de idade, investindo na cidade. Há ambiente de negócio favorável para isso? Como é que está o nosso ambiente para novos investidores? O que vocês estão fazendo para atrair esses novos investidores? Com certeza, esses números são reflexos de ações e projetos desenvolvidos na gestão do prefeito Adelmo Leão. Se você observar, Danilo, os números históricos de geração de empregos, você vai poder constatar que todas as vezes que o Adelmo Leão foi prefeito de Uberlândia, o saldo de empregos gerados se destaca. E isso graças a um ambiente de negócios muito favorável. Pois é, mas só para eu entender, quando a gente está falando de ambiente de negócio, a gente está falando de quê? A gente está falando de incentivo fiscal, a gente está falando de desburocratização, de que a gente está falando, secretária? A gente está falando disso tudo, a gente está falando de infraestrutura viária, né? Nós temos obras por toda Uberlândia. Nós estamos falando da digitalização dos serviços da prefeitura, nós estamos falando em investimento em saúde, em educação, em desenvolvimento social. Hoje nós temos robótica e educação ambiental, por exemplo, na rede municipal de ensino. Quando um investidor vai colocar o seu capital em alguma cidade, ele quer segurança. E Uberlândia oferece essa condição, oferece segurança para o investidor. Além, é claro, de uma mão de obra capacitada. Secretária, falando então de mão de obra, você comentou aí a questão do emprego. Eu separei aqui uns dados dos últimos 3 anos, está aí na tela para o nosso telespectador ver. Bom, 2020, auge da pandemia, mesmo no auge da pandemia, a gente teve um saldo positivo, tímido, mas foi positivo. 1.469 é o saldo de empregos aqui da cidade naquele ano. 2021 foi um estouro, 14.317. E 2022, no dado que a gente tem de janeiro a maio, 1.826. Esse dado de 2022 não preocupa vocês da prefeitura, não? Porque, veja, no primeiro semestre do ano está muito longe do ano passado, por exemplo, e no ano passado foi a retomada da economia, começou a retomada da economia, mas o salto maior é da agora para frente, né? De fato, em 2021, nós tivemos mais de 14 mil empregos criados. E esse número é um número impressionante, que coloca Uberlândia como a segunda cidade do interior do Brasil no saldo de empregos criados, principalmente no setor de serviços. Isso demonstra que o nosso município passou muito bem por essa crise econômica que foi gerada pelo Covid-19. Em relação aos números de 2022, nós estamos muito tranquilos de que eles serão temporários. E por que isso? Porque entre 21 e 22, nós tivemos como anúncios de investimentos mais de 2 bilhões de reais. E esses investimentos, obviamente, vão gerar postos de trabalho. São novos investimentos que foram anunciados, mas que a concretização ainda está por vir, secretária, é isso? Alguns já se concretizaram, já estão em andamento, e outros vão se concretizar ao longo dos meses. Correto. Secretária, quando a gente fala de ambiente de negócios, fortalecer a economia, gerar emprego, a gente enxerga muito assim a iniciativa privada, naturalmente. Mas algumas iniciativas mais específicas, é claro que você aí mencionou
a questão da inovação começa lá na rede municipal, segurança, mobilidade urbana, isso tudo, sem dúvida, é um conjunto de situações que agregam, mas do ponto de vista do incentivo para a empresa, aquela coisa que é o empresário que está ainda pessimista ou, no mínimo, receoso, porque não sabe o que pode acontecer daqui para frente. O que a prefeitura faz, ou pensa em fazer, ou pode dizer para esse empresário? Bom, o que eu diria para esse empresário pode confiar em Uberlândia. E não sou só eu que estou dizendo isso, você mesmo mostrou aí várias entrevistas, né, em que as pessoas afirmam isso. Em relação às ações da prefeitura, elas estão direcionadas para setores variados. Então, nós temos diversos projetos em andamento que configuram o incentivo ao empreendedor. E um desses é o Polo Tecnológico Sul. Nós estamos com um edital aberto de venda de lotes no Polo Tecnológico Sul e com um subsídio de até 40% no valor de venda do lote. Vamos falar então sobre isso. Era o próximo ponto que eu ia tocar aqui. A gente viu a prefeitura divulgando essa informação na semana que passou. São 17 lotes lá naquela área, salvo engano, 1.500 metros quadrados. Como é que é? São 32 lotes. 32 lotes. Isso. Um já foi vendido no edital anterior. O outro está destinado para a empresa de processamento de dados do município, a Prodaub, que também vai se instalar lá. E nós estamos, neste momento, licitando 17 lotes. Ah, tá. E o que tem de diferente, Danilo? Logo que eu assumi a secretaria, eu busquei entender, porque com o cenário de pandemia, as coisas mudaram muito, né? Principalmente com o trabalho remoto. Então, eu busquei entender como que a gente poderia tornar o polo mais atraente, ainda mais atraente para o investidor. E não só em relação aos incentivos financeiros. E aí nós chegamos à conclusão que a grande atratividade do Polo Tecnológico Sul é a diversidade que nós estamos criando ali. A diversidade de atores desse ecossistema de inovação de Uberlândia. Essa diversidade vai trazer oportunidades de negócios para aqueles que optarem se instalar ali. E para isso, nós fizemos algumas mudanças. No edital anterior, apenas empresas de base tecnológica poderiam adquirir esses lotes. O que nós fizemos foi focar na ocupação. Então, hoje, um investidor pode adquirir esse lote, desde que a ocupação seja por empresa de base tecnológica. Então ele pode adquirir para construir e alugar para uma empresa de base tecnológica, exatamente. E nós entendemos que esse modelo, ele torna o Polo Tecnológico Sul ainda mais inclusivo. Porque tem muita empresa, muita startup, que não quer ou não pode imobilizar o seu capital. É verdade. Então, nós estamos abrindo o polo para aquelas empresas que gostariam de ir para lá, mas que não têm o capital para isso. Então, agora pode fazer um condomínio, por exemplo, de salas comerciais, coworking e tudo mais, e fazer lá no Polo Tecnológico, desde que seja para a empresa voltada para a tecnologia. É isso? É isso. Secretária, por que então você acredita que foi isso, essa questão da especificidade do edital anterior, que não teve tanta atratividade? Veja que só um lote foi comercializado no edital do ano passado, ou ainda é a questão da pandemia? Olha, eu diria que é uma multiplicidade de fatores. Mas o principal é que, quando do edital anterior, o polo ainda não estava pronto. Tá. E nesse edital, as pessoas podem visitar o polo. Eu até peço licença, Danilo, para dizer aos telespectadores que quem se interessar em adquirir um terreno, um lote, pode acessar o edital no site da Prefeitura Municipal de Uberlândia e também agendar uma visita por meio do e-mail agendamentopolo@uberlandia.mg.gov.br. Vamos colocar o e-mail aí na tela para você, empresário que está assistindo agora, se interessa aí pelos lotes do Polo Tecnológico. O e-mail é esse que aparece aí agora.
você pode entrar em contato com a prefeitura. Nesse e-mail, vocês fornecem o edital, é isso? Nesse e-mail, nós agendamos as visitas ao Polo Tecnológico. O edital está disponível a todos no site da Prefeitura. Aí, secretária, como é que funciona isso? Por exemplo, eu tenho uma empresa do ramo de tecnologia, eu quero instalar essa empresa lá. Então, eu visitei, gostei do lote tal. Como é que funciona essa licitação? O que está em jogo para isso? Bom, aqueles que se interessarem, eles vão apresentar uma proposta no valor de determinado lote. Então, a pessoa vai indicar, dentre os 17 lotes, que tem tamanhos diferentes, inclusive, qual deles é o que ela se interessa e apresentar o seu preço para ele. Tem faixa? Tem faixa, tem faixa. Sim. Cada lote tem o seu valor mínimo, né? E posso dizer que o preço médio do metro quadrado fica em torno de R$ 515. Pronto, isso. E aí ele vai propor e a prefeitura vai escolher aquela oferta de melhor valor. Exatamente. Qual que é esse subsídio que você está falando que a prefeitura dá? No sentido da infraestrutura? Não. Não só da infraestrutura. Tem a questão do incentivo financeiro, né, que é 40% no valor de avaliação do lote. É possível ainda que o empresário tenha isenção de IPTU pelo prazo de 10 anos. Existe ainda a isenção do ITBI na troca do imóvel. Ah, entendi. Então pode fazer isso também, pode trocar algum imóvel para adquirir esse. Não, desculpa, Danilo, eu que falei errado aqui, na compra e venda do imóvel. Na compra e venda do imóvel. Ô, secretária, bom, na hora que o empresário está lá olhando, o seguinte, o que tem de diferente nesse polo tecnológico? Toda a infraestrutura já foi feita, já está funcionando? A infraestrutura básica desse condomínio, como é que é? Sim, toda a infraestrutura básica já foi feita, já está funcionando. Agora, o que eu gostaria de salientar, que a grande atratividade do polo é a diversidade de empresas. Nós queremos também instituições de ensino, coworkings. Então, é a diversidade de atores que fazem parte do ecossistema de inovação. Porque essa diversidade é muito rica, a gente subestima isso. Mas se você conversar com as empresas do setor, você vai ver que essa troca que acontece no cafezinho, no almoço, ela é muito rica e ela pode gerar oportunidades de negócio. Sem dúvida, a localização também é atrativa. A localização é muito atrativa, né? Fica na zona sul aqui do município, é uma área considerada nobre aqui da cidade. Agora, é bom a gente dizer que o terreno fica alienado por um tempo para a prefeitura, a empresa tem que se manter lá, não pode comprar e vender amanhã, tem que ficar lá, tem que prestar as atividades, não pode fugir do ramo de atuação, tem esses critérios também, Tem os encargos, né? Porque o nosso objetivo é que o polo seja um ambiente sustentável de tecnologia. Então, por isso que a prefeitura também colocou alguns encargos no edital. Um exemplo é de que os adquirentes têm que investir o valor do subsídio em construções, né? O prédio tem que começar a ocupação dele, as empresas têm que começar o seu funcionamento lá em até 36 meses. Então, tem as suas condições que foram pensadas no sentido de garantir a sustentabilidade do Polo Tecnológico Sul. Secretária, a Prefeitura divulgou nessa semana que passou também um dado relativo à balança comercial aqui de Uberlândia. O período de janeiro e junho deste ano foi o melhor primeiro semestre para as exportações de Uberlândia desde 1997, quando teve início a série histórica da balança comercial. Segundo informações da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, as vendas aqui em Uberlândia para o exterior somaram 749 milhões de dólares. O resultado ainda foi 44% superior ao desempenho nos primeiros 6 meses de 2021. Secretária, e a soja está na dianteira desses números aí, né? Uberlândia está exportando muita soja. Muita soja, principalmente para a China. E esses números demonstram a importância do agronegócio para a economia do município. Porque as exportações do agro
correspondem a 98% dos números. Uhum. E tem diversidade também das commodities que são exportadas aqui na região de Uberlândia? Ou a gente está falando especificamente da soja? Tem café também? Tem os derivados da soja? Como é que é isso? Vocês acompanham esses números? Sim, nós acompanhamos. Tem soja, tem derivados da soja, como óleo de soja, tem couros, tem derivados de leite. Uhum. Então, os números são diversificados. Agora, você disse aí que o agronegócio tem papel relevante. Nesse mês de junho, junho passado, né, mês passado, o governo federal lançou o Plano Safra 22-23 com números assim extraordinários, 340 bilhões de reais em investimentos. Só o Banco do Brasil, claro, é o maior banco, né, do crédito rural, vai oferecer mais de 200 bilhões de reais. E o prefeito Adelmo tem batido muito a tecla a questão do basalto aqui na região. Inclusive teve a FEMEC recentemente, promovida pelo Sindicato Rural de Uberlândia. Esse foi um assunto bem recorrente lá na FEMEC, você participou, sim. Eu vi. E eu queria saber o seguinte, os investidores, qual é o atual momento dessa questão do basalto que a gente tem e se de alguma forma o Plano Safra pode ser usado para investir nesse produto? Sim, os pós de rocha, de que é exemplo, o basalto aqui de Uberlândia, eles foram inseridos no Plano Safra. Ó, bacana. E eu vejo isso como uma vitória muito grande do prefeito Adelmo Leão. Porque o prefeito vem falando sobre a utilização do basalto como remineralizador de solo desde 2019. E esse assunto ele fica ainda mais relevante hoje quando a gente olha o cenário externo e os preços dos fertilizantes para os produtores. Então a gente enxerga o basalto como uma alternativa muito viável. Nós estamos com estudos, com pesquisas desenvolvidas com a Universidade Federal de Uberlândia, com o IFTM e com a FERUB, para justamente demonstrar quais são os benefícios do basalto. Uhum. E o que a gente tem encontrado até agora, Danilo? Um aumento na produtividade significativo. E com certeza o basalto trará também uma redução nos custos de produção. Uhum. E essas pesquisas, elas foram determinadas pelo prefeito. Logo que eu assumi a secretaria, a principal demanda dele foi para que nós nos inseríssemos nesse contexto de utilização do pó de basalto. Então, desde então, nós estamos desenvolvendo essas pesquisas em culturas principalmente cultivadas pelos pequenos produtores aqui do município. Uhum. E nessas pesquisas está mostrando que o pó de basalto tem tido um bom desempenho no crescimento da planta. Em termos nutricionais também. Uhum. Em antecipação do tempo de colheita. E que envolve a questão do custo que você estava falando aí. Com certeza. E nessa caristia que andam as coisas, a cesta básica no valor altíssimo, inflação. Sexta-feira a inflação de junho foi divulgada, lá em cima também. É preocupante, né? Tudo que for aquilo que pode incentivar, reduzir o custo, que pode chegar lá na gôndola, lá para o consumidor com um custo menor também, não pode ser desprezado. Secretária, mas havia uma preocupação, duas preocupações, na verdade, do prefeito Adelmo da última vez que nós conversamos sobre esse assunto. A primeira era no sentido de o produtor rural estar convencido de que o pó de rocha, o pó de basalto é de fato relevante para a lavoura dele, para a economia dele. Essa é uma questão. E a segunda é no sentido de atrair as mineradoras a fazer a exploração dessa rocha. Isso já está mais equacionado? Como é que está a percepção do produtor hoje e como é que está o interesse das exploradoras? Bom, está mais equacionado sim. O interesse do produtor tem sido muito grande. Você mencionou a FEMEC, nós estávamos lá na FEMEC com campos demonstrativos em que as pessoas podiam ver a diferença de uma planta cultivada com basalto e sem basalto. Então, o que nós estamos sentindo do produtor rural é que há todo o interesse em utilizar esse mineral. De outro lado, das mineradoras, elas também estão com interesse em produzir o basalto. Estou falando aqui das mineradoras de Uberlândia. Sim.
E elas estão já em processo de credenciamento junto ao MAPA, porque é necessário para que o basalto seja comercializado como um remineralizador que haja essa autorização do Ministério da Agricultura. E as mineradoras locais já estão nesse processo. Nós fazemos esse monitoramento constante e a última informação que nós temos é que provavelmente já existe uma mineradora que em 2 meses estará comercializando o pó de basalto. Boa notícia, e isso vai chegar lá para o produtor de forma mais leve e ele ainda vai poder utilizar o recurso do Plano Safra se precisar, né? É isso aí. Thalita Jorge, secretária municipal de Agropecuária, Economia e Inovação, falando aqui ao Política Cruzada. Secretária, muito obrigado pela sua presença. Volte outras vezes por aqui, viu? Eu que agradeço o convite, Danilo. Muito obrigada. Obrigado. Bom, agora é hora de saber o que foi destaque no noticiário político nacional. Victor Fernandes está chegando com o resumo da semana, né, Victor? Bom dia para você. Bom dia, Danilo. Depois de várias manobras para acelerar a tramitação da PEC dos benefícios, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, acabou adiando para terça-feira a votação da proposta que estabelece um estado de emergência no Brasil e amplia benefícios sociais. O custo? 41 bilhões de reais. Tudo isso em ano eleitoral. A PEC foi aprovada no Senado no fim do mês passado. Na sessão da última quinta-feira, o temor de que um destaque derrubasse o estado de emergência da PEC causou o adiamento. Arthur Lira lamentou. Só para esclarecer, não vou arriscar nem essa PEC, nem a próxima PEC com este quórum na Câmara hoje. 427, nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos antes convocando sessão deliberativa extraordinária para terça-feira, 12 de julho, às 13 horas e 55 minutos. A proposta amplia o Auxílio Brasil para R$ 600, dobra o Vale Gás e cria o chamado Pix Caminhoneiro de R$ 1.000. Mesmo a oposição não deve votar contra, mas a preocupação é com a proteção jurídica que o estado de emergência traz ao governo. O aumento de benefícios sociais às vésperas da eleição é proibido pela lei eleitoral. A exceção é justamente uma emergência. O receio da base do governo é que a oposição consiga aprovar um destaque ao texto para remover o trecho sobre o estado de emergência da PEC. O Partido dos Trabalhadores e o Novo apresentaram destaques para essa modificação. No Senado Federal, a semana foi marcada pela leitura dos requerimentos para a criação de CPIs, entre elas a CPI do MEC. A presidência comunica ao plenário que recebeu o requerimento do senador Randolfo Rodrigues e outros senadores que solicitam a criação de comissão parlamentar de inquérito composta de 11 membros titulares e 11 membros suplentes para, no prazo de 90 dias, com limite de despesa de R$ 90 mil, apurar as irregularidades e crimes praticados na destinação de verbas públicas do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Apesar da leitura dos requerimentos, as comissões só devem funcionar depois das eleições. Foi uma articulação dos líderes partidários no Senado que travou o funcionamento das comissões. A oposição quer acionar o STF para que os colegiados comecem a funcionar. O presidente Jair Bolsonaro publicou o decreto na última semana que obriga os postos a exibirem os preços dos combustíveis praticados no dia 22 de junho. A ideia é que o consumidor possa comparar o valor cobrado atualmente com os preços anteriores à lei que estabelece um teto para as alíquotas do ICMS. Ao menos 23 estados reduziram a alíquota do imposto para cumprir a lei federal. Outro destaque da última semana foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a inércia da Assembleia Legislativa de Minas ao não votar o projeto de lei que autoriza o governo do estado a aderir ao regime de recuperação fiscal. O ministro Cássio Nunes Marques enxergou um estado de bloqueio institucional sobre o assunto e concedeu autorização para que o governo de Minas faça a adesão ao regime, mesmo sem autorização da Assembleia. Após a decisão do Supremo, o governador Romeu Zema foi a Brasília e se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro para agilizar a adesão. Minas tem dívidas de mais de 30 bilhões de reais com a União. Agora, o Ministério da Economia e o governo de Minas vão negociar os termos do ajuste fiscal que vai permitir a adesão ao regime. Durante a reunião da última semana em Brasília, Zema e Bolsonaro também conversaram sobre a possibilidade de um apoio formal para o primeiro turno das eleições deste ano. De acordo com o jornal O Globo, a conversa não foi produtiva.
Zema encontra resistências dentro do Partido Novo para apoiar Bolsonaro. O presidente não abre mão de indicar o candidato ao Senado na chapa, o que o governador também não aceita. A frustração foi grande, já que Bolsonaro contava com o palanque de Zema para a campanha. Dias depois da conversa, Bolsonaro teve encontro com o senador Carlos Viana, pré-candidato do PL ao governo de Minas. Ficou acertado que o apoio do presidente da República será mesmo de Viana. O último destaque fica com o noticiário internacional. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, renunciou após indicar para um cargo importante no parlamento um político de seu partido que estava sendo investigado por assédio sexual. Boris Johnson sabia das acusações e isso abriu uma crise no Partido Conservador com a demissão de vários membros de seu gabinete em protesto. A situação ficou insustentável e Johnson renunciou. Ele deve aguardar a eleição de um novo líder do partido para deixar o cargo definitivamente. Por hoje é isso, Danilo. Um bom domingo para você. Obrigado, Victor. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo comercial. Na volta, a gente vai falar sobre o mapa da pobreza. Os novos números divulgados pela Fundação Getúlio Vargas apontam que a pobreza tem aumentado no Brasil e em praticamente todas as unidades da federação, inclusive aqui em Minas Gerais. Hoje, o número da pobreza aqui chega a quase 1/3 dos mineiros. Os detalhes daqui a pouquinho, depois do intervalo. Um minutinho só.